Fala galera do Ligadíssimos no Enem e o IFCang no Enem. Vamos lá continuar com nossa segunda bateria de exercícios. Terceira, né? Que a primeira aula foi teoria e exercício. Tivemos mais um vídeo só com exercícios e aqui vai o terceiro. Estática do ponto material. Vamos para essa questão da FUVEST São Paulo. Para vencer o atrito e deslocar um grande container C, olha aqui o container, na direção indicada, está aqui a setinha, ó, é necessária uma força de 500 newtons na tentativa de movê-lo. Blocos de massa 15 kg são pendurados em um fio, está aqui apenas um, mas aí podem ser mais de um, pode ser mais de um, que é esticado entre o container e o ponto P na parede, como na figura. Para movimentar o container é preciso pendurar no fio, no mínimo, quantos blocos? São dados os senos, cossenos e tangente de 45 e o valor da aceleração da gravidade. Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho como referência e colocar ele aqui no centro do plano cartesiano. Então, aqui eu tenho uma cordinha que eu vou representar por essa tração aqui, eu vou chamar ela de T1. Temos um ângulo de 45 graus com a vertical. Como é um plano cartesiano, né? Tudo isso aqui é 90 graus. Aqui embaixo também vai ser 45 graus. Temos aqui uma tração que eu vou chamar de T2. T2 é a tração que vai puxar aqui, né? Que vai estar atuando nessa corda, puxando os N blocos. Aqui eu também posso batizar de T2, né? Já que é o mesmo fio, a mesma corda. E aqui eu vou ter o peso dos N blocos, tá bom? Eu vou chamar aqui de P'. P' vai ser o peso de um único bloco multiplicado por N. Vocês deixam fazer isso? Percebam que esse P, né, é o peso equivalente a essa massa aqui de 15 kg, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Está faltando mais uma força aqui, que é a atração T3. É a atração T3 aqui que atua da direita para a esquerda. Tranquilo, minha gente? Vamos calcular o valor desse peso aí, ó. Quem é o peso de apenas uma massa, um bloquinho desse? Peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Isso tudo vai dar o quê? Ó? 15 multiplicado por 10. 150 newtons é o peso de apenas um bloquinho desse, tá bom? Só que aí, como a questão fala, ele dá a possibilidade de colocar mais de um bloquinho desse pendurado para arrastar esse container. Quem é que arrasta o container? A tração T3. Muito bem, eu vou resolver essa questão não pelo método das projeções, vou resolver pelo método da poligonal. Ora, observando esse ponto aqui, que vai ser o nosso ponto de equilíbrio, eu tenho três forças atuando através desses três vetores estão representadas. E qual é o polígono que eu consigo formar com três vetores? É óbvio que é um triângulo e nesse caso vai ser um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui. T3 é a força que atua na horizontal da direita para a esquerda. Vamos observar aqui, ó. T1 é a que vai para a parede e T2 é a tração que aponta aqui para baixo, beleza? Então vamos colocar T2 aqui, ó, colocar T2 na vertical, para baixo vai ser um dos catetos, T2, e aqui eu vou ter T1. Tranquilo? O ângulo ele é de 45 graus e o valor de T3, minha gente, é a tração que vai arrastar o container. E para se arrastar esse container é preciso uma força de 500 newtons, tranquilo? Então vamos colocar aqui, ó, T3 igual a 500 newtons, tranquilo? Muito bem, como esse triângulo ele é retângulo e T2 é igual a pressão, ó, é igual ao peso, que é 150 newtons, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 150 vezes N, porque são N blocos. T2 vai ser igual a 150 multiplicado por N. Tranquilo? Vejam que a razão trigonométrica que vai me solucionar isso é a tangente, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem está em pé sobre quem está deitado. Portanto, ó, tangente de 45, tangente de 45 é o cateto oposto T2 dividido por T3. Como tangente de 45 vale 1, T3 vezes 1 vai ser igual a
T2, tranquilo? Quem é T3, minha gente? Quem é T3? Vamos deixar aqui organizadinho, né? Vamos colocar aqui organizadinho, colocar T2 igual a T3, T2 igual a T3, ó. Deixar aqui já a equação prontinha, bem bonitinha para você visualizar. 150 vezes N é o peso, minha gente. Lembrem-se, 150 é o peso, é esse camarada daqui, ó, é o peso de um único bloquinho, tá bom? 150 newtons. Só que aí eu posso ter mais de um bloquinho, N bloquinhos. Então vamos lá. 150 vezes N vai ser igual a T3, que é 500. Percebam que isso aqui é um triângulo retângulo, onde um dos ângulos agudos vale 45. O outro, obrigatoriamente, vai ter que ser 45. Como é que é chamado esse triângulo, galera? Todo triângulo retângulo que tem dois ângulos iguais, os dois catetos também serão iguais. Ele será, então, um triângulo retângulo e isósceles. Então, N, que é o número de bloquinhos, vai ser igual a 500 dividido por 150. E isso vai dar 3,333, uma dízima periódica. Então, eu não tenho um valor particionado aí para um bloco. Eu não tenho um terço de bloco. Eu tenho valores discretos, um bloco, dois blocos, três blocos. Portanto, ó, vamos atentar aqui, prestar atenção para a pergunta da questão. Qual o valor mínimo, qual o número mínimo de blocos para poder mover esse container? Eu preciso de 500 newtons e para que essa força aqui seja de 500 newtons eu preciso de 3,333. Se eu botar 3 blocos não consigo arrastar. Como ele quer que fique na iminência do movimento e arraste, né? Como ele quer que haja um deslocamento do container C, eu irei precisar obviamente de 4 blocos. Beleza? 4 blocos é a resposta dessa questão. 3 é insuficiente, 4 é o valor mínimo para que você consiga fazer o deslocamento. Vamos lá para a próxima. Mackenzie. Na figura é uma esfera de peso 400 raiz de 3 N. Está aqui o peso dessa esfera, em equilíbrio, apoiada sobre um plano horizontal indeformável. Desprezando-se os pesos dos fios inextensíveis e das roldanas, bem como todos os atritos, podemos afirmar que o valor da reação do apoio F e do ângulo alfa são respectivamente. Então vamos lá. Vamos colocar todas as forças. Está aqui a esfera no centro do plano cartesiano. Vamos colocar ela aqui, que é o ponto de equilíbrio da gente. É onde o somatório das forças vai ter que dar zero, tanto em x como em y. Eu tenho uma força que eu vou chamar aqui, ó, T1, de tração 1. Percebam que essa tração é exatamente igual ao peso desse bloco aqui. Eu vou ter o peso apontando aqui para baixo. Eu tenho o peso apontando aqui para baixo, certo? E vou ter a força de reação normal, que ele chama aí de F, para cima. Na horizontal, eu vou ter uma outra tração, que eu vou chamar de T2, que vale 300 newtons. Veja só, um mesmo fio, uma mesma tração. Então, um bloco de 300 newtons vai transmitir essa tração. Se você quiser fazer aqui os diagramas de corpos isolados, ó, vou chamar aqui de P de 2. Aqui eu vou ter T de 2. Aqui eu vou ter T de 2 também, o mesmo fio. Tá bom? Esse vetor aqui faça ele um pouquinho maior. Aqui eu vou ter T de 1, ó, T de 1. T de 1 puxando o bloco para cima. E esse P de 1, que é o peso aqui equivalente a 600 newtons. Tranquilo? Tem o peso e a força normal para cima. Posso fazer o mesmo esquema do diagrama ou da linha poligonal fechada, né? Já que a força resultante é nula, está em equilíbrio, a esfera está em equilíbrio. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que analisar qual é a reação aqui na vertical. Se o bloco está aqui encostado, se ele está em cima da superfície, o peso ele é maior do que esse valor de F. Concordam comigo? Então a resultante vai apontar para baixo. O peso aqui, ó, se tivesse uma força ganhando para cima, ele estaria flutuando. Concordam comigo? Ele estaria aqui pendurado aqui, não estaria encostado na superfície. Então, ó, fazendo o diagrama do triângulo retângulo mais uma vez, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Na horizontal, eu tenho T de 2. A hipotenusa aqui do triângulo vai ser T de 1.
E na vertical, ó, quem que ganha, galera? P, ó, P menos F. P menos F, certo? Então, vou colocar aqui, ó, na vertical uma resultante para baixo. P menos F. Até mesmo porque se esse vetor aqui estivesse apontando para cima, se eles não tivessem obedecendo tudo ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, a resultante não daria 0. Então, ó, a gente tem P menos F, a componente na vertical. Tranquilo? Muito bem. Esse valor de T2, o valor de T2 a gente tem que vale 300 newtons. O valor de T1 a gente tem que vale 600 newtons. Olha só que interessante, ó. Eu já consigo descobrir o valor desse ângulo θ. Alfa no caso, né? Alfa. Como é que eu faço para descobrir esse ângulo alfa? Pura geometria. Basta eu aplicar aqui um cosseno, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 300, dividido por 600. Isso vai dar quanto? 0,5. Qual é o ângulo, galera? Diga aí para mim. Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 0,5? Então, esse ângulo, obviamente, esse ângulo alfa é igual a 60 graus, porque cosseno de 60 é 0,5. Tranquilo? E aí a gente pede agora para calcular o valor da reação normal. Ó. Quem é esse P aqui? Ó? Quem é esse P? O peso ele dá na questão, ó, 400 raiz de 3. Então, na verdade, isso aqui, ó, vale 400 raiz de 3 newtons menos F. Vou colocar assim, fica mais fácil. 400 raiz de 3 menos F é o valor do peso. Tranquilo? Temos aí o valor do peso em newtons. Como é que eu vou descobrir isso? O ângulo eu já sei que vale 60 graus. Não foi o que a gente acabou de fazer? Esse ângulo aqui, alfa, ele vale 60 graus. Então, ó, como é que eu vou fazer para descobrir o valor de F? Posso aplicar aqui um seno, posso aplicar aqui uma tangente. Vamos aplicar um seno, ó, seno de 60. Seno de 60 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, ó, P menos F dividido pela hipotenusa, que é 600. Quem é o seno de 60? Ó, raiz de 3 dividido por 2. Isso tudo vai ser igual a 400 raiz de 3 menos F. Tudo isso dividido por 600. Tranquilo? Passando esses 600 para lá, ó, vou ficar com 600 raiz de 3 dividido por 2, que vai dar 300 raiz de 3. Igual a 400 raiz de 3 menos F. Passo esse F para cá, ó. Passo o F para a esquerda e o 300 para a direita. 400 raiz de 3 menos 300 raiz de 3 vai dar 100 raiz de 3. Galera, esse é o valor da reação normal. Bora ver a pergunta? Podemos afirmar que os valores da reação do apoio F, que é a reação normal, e do ângulo alfa são, respectivamente, letra A. Ó. O peso é de 400 raiz de 3, porém, a reação normal, pelo fato de ter uma contribuição aqui na vertical, ó, a reação normal foi de 100 raiz de 3 newtons. Tranquilo? Então, resposta aí, letra A, facinho, facinho. Em uma sessão UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em uma sessão de fisioterapia, a perna do paciente acidentado é submetida a uma força de tração que depende do ângulo alfa, como indica a figura. O ângulo alfa varia deslocando-se a roldana R, essa roldanazinha R, sobre a horizontal. A pessoa vai ficando puxando a perna aqui, ó, e o peso, né? O peso aqui que vai ser a carga, né? Que ele está submetido, faz com que o ângulo alfa aqui, quando a pessoa movimenta a perna na horizontal, varie de 60 para 45 graus. Então ele está mais aberto e de repente ele fica mais fechado. O valor da tração da perna fica multiplicado por, vamos lá. Então, ó, vou chamar aqui a tração que a pessoa chama, vou chamar de F mesmo, né? A gente chama aqui de F, que é a força que a pessoa está puxando, tranquilo? Aqui, esse ponto vai ser o ponto R da roldana, e aqui eu vou ter uma mesma tração, porque o fio é um só, galera. Ó, quando o fio é um só, quando não são dois fios, a tração é a mesma, certo? Então eu tenho aqui as trações que eu vou batizar uma de T e a outra de T também. O ângulo aqui, como ele deu na questão, vai valer alfa.
Beleza? Então vamos lá. A pergunta da questão é: cadê? O valor da tração da perna, que a gente chamou de F, fica multiplicado por quanto? Olha só, vamos fazer a projeção desse vetor aqui em x e desse vetor aqui em x. Como é que a gente faz essa projeção? Quem é t de x aí, galera? T de x vai ser igual a t vezes cosseno de θ. Concordam comigo? Ah, professor, não estou lembrado não. Ó. Só tu fazer a projeção aqui. Ó. Certo? Aqui eu vou ter a contribuição de um desses vetores. Esse t aqui contribui na horizontal com t de x. Certo? Aí eu tenho dois valores ó, de t. Então, ó, quando eu aplico o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, vai dar isso aqui. Então, percebam que na horizontal, o equilíbrio ele ocorre quando eu tenho duas contribuições dessa, ó, 2t de x desse. 2 vezes t de x é igual a f. 2 vezes t de x é igual a f. Concordam comigo? Esse aí é o equilíbrio na horizontal. E é só isso que a gente vai ter que analisar. Na vertical não há, né, deslocamento na vertical, porque as projeções aqui são iguais, vão se anular, ó, t de y e t de y vão se anular aqui, tem o mesmo valor em módulo, portanto 2 vezes t de x, que é t cosseno de θ, é igual a f. Tá tranquilo aí? É dessa maneira que você vai relacionar a força com a tração nessas duas cordas aqui. Aí o que que ele pede? Quando a gente varia esse ângulo de 60 para 45, como é que fica a situação? Então vamos lá. Ó. F é igual a 2 vezes t vezes cosseno de θ. Então vamos chamar F na primeira situação quando o ângulo aqui ele é de 45 graus, de 60 graus, né? Existe uma abertura maior. Quando a pessoa puxa a perna para cá, ó, quando o paciente puxa a perna para a direita, obviamente esse ângulo vai fechar e aí é exatamente em 45 graus que ele pede a relação. Então, ó, F vai ser igual a 2 vezes t vezes cosseno de 60 graus. Então, a primeira aplicação da força aí eu vou chamar de 2 vezes t vezes cosseno de 60, que é 1/2. Então, quando o ângulo é 60 graus, F é exatamente igual a t. Que estranho isso, né, minha gente? Quando esse ângulo aqui for 60 graus, que o total vai dar 120, essa força é exatamente igual às trações. As trações elas estão aqui, ó, galera. Bem pequenininho aqui, ó, T e T, que eu desenhei aqui maior, tá bom? Então, ó, na segunda situação, que eu vou chamar de F', o ângulo agora vai variar para 45 graus. Então, vai ser cosseno de 45. F' vai ser igual a 2 vezes T multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Então, ó, corta esse 2 com esse 2 daqui. A nova força para o novo ângulo F' vai ser igual a T raiz de 2. Percebam. Antes, quando o ângulo era de 60 graus, a força requerida, né, a força que a perna do paciente fez sobre o equipamento, é exatamente igual à tração. Quando o ângulo variou para 45 graus, o que é que aconteceu? A força ficou multiplicada, no caso a tração, por raiz de 2. Então, a resposta passa a ser a letra B de bola, galera. Olha aqui, ó, letra B de bola é a resposta. Tranquilo? Quando a gente variou o ângulo de 60 graus para 45, houve uma multiplicação da força por raiz de 2. Ok? Vamos lá. Mais uma questão, todas elas muito parecidas, né? No sistema esquematizado na figura abaixo, o corpo A tem massa de 10 kg, tá aqui, ó, 10 kg, e repousa sobre uma superfície horizontal com atrito. Sabendo-se que m de B é igual a 2 kg, sabendo-se que m de B, 2 kg, é o maior valor da massa B, para que o sistema suporte ainda em equilíbrio, então o coeficiente de atrito estático, μ entre a superfície e o corpo A vale. Então, primeira coisa que a gente faz é colocar todas as forças, né, todos os vetorzinhos aí para
organizar a vida da gente. Temos o peso, chamar aqui de peso de B. Como tem uma cordinha aqui, vai ter uma tração, sempre fica muito imprensadinho aqui, ó. Tem uma tração, vou chamar aqui de T1 agora. Aqui tem uma outra tração, outro fio sai desse ponto aqui, que é o ponto de referência que a gente toma, vou chamar de T de 2. E aqui para a horizontal eu vou chamar de T de 3. Tá certo? Tá muito desproporcional aqui a figura, tá? Mas é que eu quis aproveitar. O peso de A, você tem aqui o peso de A. Você vai ter aqui a normal de A, que no caso em módulo é igual ao peso. E temos a força de atrito sempre em oposição à tendência do movimento, né? A tendência do movimento aqui desse corpo é para a direita, então a força de atrito vai estar em oposição. E o procedimento eu vou fazer igual a todas as questões anteriores. Todas as questões. Vamos colocar aqui o triângulo, ó. Na horizontal eu tenho T de 3, que é igual à própria força de atrito, percebem? Faltou um vetor aqui, né? Faltou aqui, ó, colocar T de 3 aqui também, ó. T de 3 aqui também. Como T de 1 e T de 1. O ideal, pessoal, é colocar os tamanhos dos vetores aqui desenhados tudo igualzinho, tá? Se eles têm o mesmo módulo, terão que ser iguais. Mas não é aula de desenho, vamos continuar aqui. T de 1 aponta para baixo. T1 aponta para baixo. T3 na horizontal para a esquerda. E T2 é a hipotenusa do triângulo. Tranquilo? O ângulo é de 45 graus. O ângulo é de 45 graus. Como ele deu aqui, preste atenção. Ele deu a massa de A. Se ele deu a massa de A, eu posso calcular o peso de A. Peso de A, M de A vezes G. Quem é a massa de A? 10. Gravidade, ele não dá aqui, mas a gente vai colocar 10. Certo? É comum no enunciado das provas dos vestibulares eles colocarem lá em cima no topo o valor da aceleração da gravidade, tá bom? No cabeçalho. Então o peso de A é 100 kg, 100 newtons. Se eu tenho o peso, a normal nesse caso vai ser igual ao peso, normal vai ser igual a 100 newtons. E a força de atrito que é μ vezes a normal, vai ser μ, no caso μ de E, né? Ele pede para colocar o estático, multiplicado por 100. Concordam comigo? Normal e peso são iguais. Tá bom? Isso vai ser igual a T de 3. Ó. T de 3 é exatamente igual à força de atrito, porque no momento de equilíbrio, na iminência do movimento, eles terão a mesma intensidade. Vamos lá. Se eu aplicar aqui uma tangente de 45, tangente de 45 vai ser igual a T1 dividido por T3. Concordam comigo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 45 é igual a 1, então T1 é igual a T3. Galera, não precisava fazer isso. Se você é um cabo desenrolado de geometria, todo triângulo retângulo que tem um dos ângulos igual a 45, o outro ângulo agudo vai ser igual a 45 para totalizar 180, e ele é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é triângulo retângulo isósceles, os dois catetos são sempre iguais em módulo. Então, se você é um cabo que está fera aí e lembra disso, já pode colocar direto que os módulos dos vetores, que são representados pelos tamanhos dos catetos, são idênticos. Tá bom? Então, quem é T1? Quem é T1? Eu vou colocar T3 igual a T1 já para ficar a equação bem organizadinha. T3 igual a T1, tanto faz, tá? T3, quem é T3? T3 é exatamente essa tração que vai ser igual à força de atrito. Ó. T3 igual à força de atrito, tá bom? E a força de atrito é o coeficiente de atrito, μ de E, multiplicado por 100. Isso tudo é igual a T1. E quem é T1, galera? T1 é igual ao peso de B. Peso de B é a massa de B que ele diz aqui que é 2. É a massa máxima, né? É o valor maior possível para que ele fique na iminência e não se mova. Botou mais 1 grama, qualquer valor infinitesimal de massa aí, ele já passa a se deslocar. 2 vezes 10, a gravidade, ó, massa de B vezes a gravidade, 20 newtons. Concordam comigo? Portanto, ó, T de 3 é a própria força de atrito, a variável aqui que a gente quer descobrir é μ de E, e T de 1 é igual a 20. Isolando aí μ de E, 20 dividido por 100 vai dar 0,2. É esse o coeficiente
coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco A. A resposta é a letra B de bola. E a saideira de hoje, mais uma questão de aparelho ortodôntico, né? Veja aí, ó, como a física é importante, né? Até na odontologia a gente usa física, estática do ponto material, estática, equilíbrio de um ponto material. Que coisa interessante, né? Bora ver aí o que é que o dentista faz. Na figura a seguir, representamos o maxilar inferior. Eu acho que mudou essa terminologia, como é que diz? Essa nomenclatura, né? Eu acho que não é mais maxilar, é mandíbula que fala, né? Aí eu deixo para vocês pesquisarem. Na figura a seguir, representamos o maxilar inferior de uma pessoa. Na tentativa de colocar o primeiro molar, olha o primeiro molar aqui, ó. Esse dente aqui, ó. O primeiro molar na posição correta, podemos ligá-los aos dentes incisivos, que são esses aqui, ó. E o terceiro molar por meio de elásticos A e B. Isso aqui é um elástico, isso aqui é outro elástico. Cujas constantes elásticas valem 2 raiz de 2 Newton por metro. Aí ele fala que o elástico A é fixo e produz, ó, esse elástico A aqui, ó. A gente pode colocar aqui a tração dele já. Eu vou pegar essa figura e colocar ela maior para vocês. Mas vamos terminar de ler a questão, né? O elástico A ele já está fixo, aplica uma força de raiz de 3 vezes 10 a menos 2. E o parafuso P é preso ao elástico B, de tal forma ao girá-lo, o elástico estica 1 milímetro a cada volta completa. Quantas voltas deveremos dar no parafuso para que o dente seja puxado somente na direção X, sabendo-se que o elástico B estava inicialmente na sua posição natural de equilíbrio? Então, galera, entendam o que é que a questão quer. Só produzir força na direção de X, porque olha só a posição desse dente, ó, ele não está alinhado aqui, ó. Ele não está alinhado. A posição desse dente aqui não está alinhada, portanto a gente tem que aplicar uma força no dente na horizontal da direita para a esquerda e não pode ter força na vertical. Então, ó, as projeções dessas forças, vamos colocar aqui, ó, F de B, eu vou colocar aqui F de B, que é a força no fio B. Aqui eu vou colocar F de A, que é a força no fio, no caso aí é um elástico, né? Eu vou chamar F de A, e a projeção aqui de F de A tem que anular a projeção, ó, F de B. Droga. F de BY vai ter que ser em módulo igual a F de AY, tá bom? A gente tem que anular essas forças aqui na vertical, que a resultante vai dar para a esquerda e na horizontal, quer dizer, né, na horizontal não dá para visualizar 100%, né, mas que vai ser para a esquerda ninguém duvida, né? O que a gente tem que forçar nessa questão é que na vertical não haja força resultante, porque esse dente aqui ele tem que ser jogado para a horizontal, tá bom? Então vamos lá, ó. F de AY tem que ser igual a F de BY. Concordam comigo? Como é que se faz a projeção aqui, galera? Olha, esse triângulo ele é retângulo, aqui também é retângulo. Então, ó, se eu aplicar um cosseno de 60 aqui, ó, um cosseno de 60 não, um seno de 60, se eu aplicar um seno de 60, cateto oposto, que é F de BY, tá bom? Dividido pela hipotenusa, F de B, então aqui eu vou colocar essa projeção, eu vou encontrar a projeção de F de B no eixo Y aplicando um seno de 60. Então, ó, F de BY vai ser igual a F de B vezes seno de 60. Identicamente, a gente está analisando só o módulo, né? Eu não tô, a componente aqui ela é negativa, mas aí isso não importa. Eu vou analisar só geometricamente mesmo, observando só o tamanho dos lados dos triângulos mesmo. Então, a projeção F de AY, aplicando um seno aqui, vai ser F de A multiplicado pelo seno de 45. Tá bom? Então, temos uma força que projetada na horizontal vai dar um valor. Temos aqui a força do outro elástico, que vai dar um outro valor aqui embaixo, mas eles têm que ser, na verdade, idênticos, né? O F de AY tem que ser idêntico a F de BY para que não haja força no dente na vertical. Muito bem, ele diz, o que ele diz aqui, ó? Que o elástico A ele já está fixo, né?
e já está produzindo uma força no dente de raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Então, ó, a força de A é raiz de 3 vezes 10 a menos 2. O seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. F de B, que é a força no elástico B, eu vou querer descobrir. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Muito bem. Então, ó, vou cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Vou cortar esse 2 com esse 2. E olha o que eu acabo de descobrir, que a força no elástico B, é igual a raiz de 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse aí é o valor da força no elástico B. Tranquilo? Como esse elástico B tem um coeficiente, uma constante elástica, olha, a constante elástica do fio B e do fio A, na verdade, vale 2 raiz de 2 newton por metro. Então, o que é que acontece? Você está distendendo aí um elástico, né? Como a gente sabe, ó, força elástica é a constante elástica multiplicada pela deformação. Não é assim que a gente calcula? Então, ó, colocando aqui, ó, força elástica que vai ser igual a F de B força elástica, olha para cá, ó. Isso aqui, ó, fio B é um elástico, a gente está esticando ele com uma força de raiz de 2 vezes 10 a menos 2. Então, F de B, raiz de 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é o valor. Mas quem é a força elástica? Não é a constante? Que é 2 raiz de 2? 2 raiz de 2. Tudo isso multiplicado por x. Tá tranquilo isso aí? Simbora então. Ó. Vou cortar aqui, ó, raiz de 2 com raiz de 2 e vou descobrir qual é a deformação do elástico B. Ó. X vai ser igual a 10 a menos 2 dividido por 2 metros. Né? Lembrando aqui, ó, a constante, ó, olha só, a constante elástica está em newton por metro. Newton por metro. Então, eu descobri que, sendo uma força elástica de raiz de 2 vezes 10 a menos 2 e a constante igual a 2 raiz de 2, essa aqui é a deformação em metros. Só que aí, qual é a pergunta da questão? Ele quer dizer o seguinte, ó, que esse parafuso, cada vez que a gente dá um giro nele, nesse parafuso, a gente estica 1 milímetro no elástico. 1 milímetro no elástico. Bora ver quantos milímetros a gente deforma aplicando essa força. Percebam, a força aplicada foi de raiz de 2 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Então, eu consegui uma deformação de 10 a menos 2 sobre 2. Vou passar isso para milímetros. Como é que eu faço para passar de metros para milímetros? Como é que eu faço para passar de metros para milímetros? Eu divido por 1000, concordam comigo? Divido por 10 a terceira. Então, ó, dividindo isso aqui por 10 a terceira, dividindo isso aqui por 10 a menos 10 a terceira, exatamente. Perdão, galera. 1 metro é 1 vezes 10 elevado à terceira milímetro, tá bom? Então, para passar para milímetro, eu devo multiplicar. Multiplicar por 10 a terceira. Cadê aqui? Multiplicar por 10 a terceira. Beleza de Creuza? Multiplicando isso aqui por 10 a 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? 10 elevado à terceira vezes 10 a menos 2 vai ser 10 elevado a menos 1, que dividido por 2 vai dar 5 milímetros. Essa foi a deformação. Então, vamos voltar lá para a questão mais uma vez. Temos dois elásticos, um já estava esticado com uma força de raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Com essa situação, eu pude calcular a projeção dele na vertical, que teve que ser igual à projeção vertical dessa força aqui do fio B, do elástico B, também na vertical. Essas duas se anularam. Isso me deu condições de eu calcular a força em B, calculamos a força em B, que é igual à força elástica, e sendo a força elástica raiz de 2 vezes 10 a menos 2, e aqui o valor da constante elástica, eu descobri que a deformação do elástico foi de 5 milímetros. Para finalizar a questão,
Cada volta que a gente dá no parafuso, a gente encolhe, estica a gente estica, na verdade, o elástico em 1 milímetro. Então, se foram 5 milímetros, a resposta vai ser o quê? 5 voltas. Questão muito bonita. O pessoal que vai fazer odontologia aí, já se preparem que vai estudar física na universidade. Beleza, galera? Por hoje é só.